noite, meus amigos, minhas amigas. Eu me sinto culpado, sabe? Porque eu tô esperando mais sentimento, porque é muita coisa. Falando algumas coisas que eu ando pisando na bola aí, algumas bestas que eu andei fazendo, pela minha situação de saúde. Eu andei acreditando em curas milagrosas que não deu jeito, só pela minha saúde. Mas é tão bom que ele me colocou de pé. Aí que eu passo logo, né? Porque é assim, né? E atrás de ouvir médico que não deu solução, só piorou a minha situação. Não foi o neurologista. Até hoje eu, né? Falei assim. A pessoa que me indicou ele foi mais boa vontade, mas foi massacrado. Aqui de cama, doente, arriado. Foi uma culpa que passou rápido na mim, mas Deus querendo ou não, foi uma culpa, né? E Deus me libertou dela. Mas tem mais culpa ainda que não consegue perdoar o próximo. Como é que eu não consigo perdoar o próximo? Porque não perder pai e mãe, porque não tem educação, amor para pai e mãe. E vai ser assim com os outros. Não perdoar. Certo? Eu vou falar aqui os combates da alma, né? Combatendo a culpa, Salmo 32. Vou pegar a Bíblia aqui que eu não estava nem entrando nesse detalhe. É bom sempre estar com a Bíblia de lado, né? Outra culpa minha, esquecer a Bíblia ali, inventar com ela de lado. Não tenha culpa na sua vida, porque a culpa é corrosiva, é um ácido muriato, é um mal, às vezes necessário para a pessoa que cair em si, certo? Precisa mudar, tem que mudar e pronto, né? Fazer o que quer não. Ah, não perdoe pronto, ah, não vou perdoar e pronto. Quer nem saber, não carrego essa culpa na minha vida, como meu, não é de ninguém. Isso é gente ignorante, nunca teve Jesus na vida, não tem. Então vamos ver aqui o Salmo 32 que fala a respeito da culpa. Então nós somos culpados, porque Jesus morreu e ainda continuamos nos erros. Aqui, Salmo 32. Como é feliz aquela que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Culpa. Como é feliz aquela que o Senhor não atribui culpa, e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondido meus pecados, meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. É Deus mostrando para toda pessoa que você não quer assumir. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Mais de uma, tá? Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Tá? Quando as muitas águas se levantarem, eles não nos atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me perseverarás nas angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você, que é Deus. Jesus, né? Não seja como um cavalo ou burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegre-se no Senhor e exultem. Vocês que são justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Tá vendo aí? Isso é uma língua para a culpa. Porque tem gente que não consegue se perdoar, vai perdoar os outros. Aí a culpa fica ali na vida da pessoa, se martirizando. Eu tô vendo aqui um vídeo, o cara na igreja, cabeça baixa, de óculos, assim. Desespero. Sabe que é isso? Fraqueza. A culpa é fraqueza. Desde Adão, certo? O coração de todo ser humano se tornou, entre aspas, mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Jeremias 17:9. Ah, deixa eu falar uma coisa bem frisada. Esse assunto de culpa dá uns 6, 8 páginas. Então eu vou dividir em 2 módulos. Um agora, descansado daqui, que coloca de novo ainda hoje. Tá certo? Para não ficar repetindo amanhã, não quero. Então vamos ver aqui. A Bíblia diz que todos nós, sem exceção, homem e mulher, tá vendo? Somos judicialmente culpados, porque todos nós infringimos a lei da vida. Parece 1 João 3,4. O sentimento de culpa é uma reação da nossa consciência quando cometemos algum erro. Por exemplo, abandonando a igreja, abandonando Jesus.
essa culpa é a pior de tudo, é abandonar Jesus. Todos somos culpados e responsáveis por delitos perante Deus. Ninguém é inocente. Coitadinha, vítima não existe. Por isso precisamos do seu perdão, para silenciar o sentimento de culpa e vergonha que os nossos erros causam e causaram, né? Causam se estamos no erro ainda, e causaram se cometemos erro e não queremos mais cometer erro a nível da culpa. O sentimento de culpa pode gerar muita angústia, necessidade de reparação ou autopunição. As pessoas se autopunem. Não conseguem perdoar, mas também ficam se punindo porque não conseguem perdoar. Porque não assumir essa culpa, aí fica se punindo. Porque eu não consigo assumir a culpa. É covarde, uma pessoa assim. Covarde você. Está em culpa. As consequências da culpa mal administrada podem ser altamente prejudiciais ao indivíduo, homem ou mulher, o que a carrega. As consequências da culpa mal administrada podem ser altamente, prejudiciais ao indivíduo que a carrega. Beleza. Os pensamentos negativos e hostis podem paralisar, entristecer e desmotivar o indivíduo, homem ou mulher, causando desgaste emocional e sofrimento, mental, em um ciclo que acaba por fazer mal para aquela pessoa. Deve ser uma mulher que passa por isso. Todos nós temos sentimentos. Penso que não tenha. Como lidar com o sentimento de culpa? Interrogação. O sentimento de culpa é uma emoção pesada e desafiadora. É importante lembrar que todos nós cometemos erros e enfrentamos situações difíceis na vida. Entretanto, sentir culpa por nossas ações é normal, desde que seja uma emoção que nos motive a aprender os nossos erros e crescer como pessoas. Né? Tem gente que não faz isso. Fica caindo com si, fez um ranço, um remorso, um verme maligno dentro de si. Deus me perdoe. Contudo, nesse artigo, exploraremos estratégias e reflexões que podem nos ajudar a enfrentar a culpa, aprender com ela e, eventualmente, transformá-la em um catalisador para o crescimento pessoal e a tomar decisões mais conscientes. Glória a Deus por isso. Então, nesse pensamento que eu estou, glória a Deus. Eu me sinto culpada. Será que a Bíblia pode me ajudar? Sim, a pergunta está aqui. A resposta da Bíblia: sim, a Bíblia pode nos ajudar a lidar sabiamente com o sentimento de culpa. Em Salmo 32, 1 a 5. Se fizemos algo de errado, mas nós arrependemos de verdade, Deus vai nos perdoar e nos ajudar. Em Salmo 86, 5. A Bíblia mostra que, às vezes, o sentimento de culpa pode ser bom para nós, como eu disse. Por exemplo, ele pode nos motivar a parar de fazer algo errado e a nos esforçar ainda mais para não cometer o mesmo erro no futuro. Erros repetitivos. Tem vídeo meu aí no YouTube. Em Salmo 51, 17, Provérbios 14, 9. Mas a Bíblia também nos aconselha a não nos culpar demais. Não tem que fazer isso, se martiriza. Talvez achando que somos um caso perdido. Ninguém é um caso perdido. E que não temos valor para Deus. É mentira do Satanás. Não acredito nisso. Se encararmos a nós mesmos dessa maneira dura, podemos acabar, entre aspas, caindo no desespero, o mal que leva muita gente a se matar. 2 Coríntios 2,7. Bíblia na linguagem de hoje. O que pode causar o sentimento de culpa, todos nós sabemos. Como lidar com o sentimento de culpa, todos nós sabemos. Textos bíblicos que falam sobre o sentimento de culpa e o perdão. Pesquisa na internet, eu aconselho. O que pode causar sentimento de culpa? Mais uma explicação. Podemos ser culpados por vários motivos. Talvez achemos que magoamos alguém que amamos ou não fizemos algo que deveríamos ter feito. Errar a palavra de Deus e ficar no erro. Sabendo que sabe a palavra de Deus e não tem vergonha de falar, a culpa vai lhe perseguir. Mas às vezes pode ser que nos sintamos culpados mesmo sem ter feito algo de errado. Depende de cada um de nós. Por exemplo, se exigirmos demais de nós mesmos, provavelmente vamos ter sentimentos de culpa desnecessários sempre que não atingirmos nossas expectativas. Verdade. Por isso a Bíblia nos aconselha a ser razoáveis no que esperamos de nós mesmos. Eclesiastes 7,16. Explicação como lidar com o sentimento de culpa. Aqui, ó, como lidar com o sentimento de culpa? Interrogação. Vamos ver. Em vez de permitir que a culpa paralise você, faça o que pode para corrigir a situação. Como?
Aqui, ó. Primeira coisa, reconheça seus erros. Tem que reconhecer. Ore pedindo perdão a Jeová, Deus, né? Depois Salmos 38, 18, Lucas 11, 4. Se estiver realmente arrependida, se esforçar bastante para não repetir o que fez de errado, erros repetitivos, meu vídeo explicando sobre isso, você pode ter certeza de que Deus vai escutar a sua oração, com certeza. A gente conhece 2 Crônicas 33, 13, Salmo 34, 18. Deus enxerga o que nenhum humano consegue ver, a pessoa que somos por dentro, né? Quando Ele vê que estamos tentando deixar de fazer algo errado, entre aspas, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. 1 João 1,9, Provérbios 28, 13. Tá vendo aí? Então vamos ver aqui. Vou parar porque o tempo é longo. Vou dividir em 3 partes. É claro que se você fez algo de errado contra alguém, talvez tenha quem reconhecer isso e pedir sinceras desculpas, o que é difícil para algumas pessoas. Isso nem sempre é fácil. Não, a pessoa se for se rebaixar, me desculpa, eu estou me rebaixando. Pedir, eu estou me rebaixando, não vou pedir. Nem desculpa, nem me perdoe. Aí pronto, aí é bronca. Você vai precisar de coragem e humildade, vai. Mas pedir desculpa de coração é bom, por 2 motivos importantes. Tira um peso enorme de suas costas e restabelece a paz com a outra pessoa. Mateus 3:8, 5:3 a 24. Exemplo, pense em 1 João 3, 19 e 20. Nesse texto, a Bíblia reconhece que, entre aspas, o nosso coração, entre colchetes, pode nos condenar. Ou seja, pode ser que sejamos duros demais com nós mesmos, talvez achando que não merecemos ser amados por Deus. Mas esse texto também mostra que, entre aspas, Deus é maior do que o nosso coração. O que isso quer dizer? Interrogação. Que Deus vê a pessoa como um todo e entende totalmente nossos sentimentos e fraquezas. Ele também sabe que nós nascemos imperfeitos e temos a tendência de fazer o que é errado. Mas Salmos 51:5. Por isso, ele não rejeita aquela que se arrepende, aqueles e aquelas, né, que não se arrependem de verdade de seus erros. Salmo 32:5. Aí vou parar por aqui que o vídeo vai ficar longo. Talvez tenha que fazer até 3 partes. Vamos ver aqui. Vamos ouvir, né? Pare de viver no passado. Olha, a Bíblia fala sobre muitos homens e mulheres que fizeram coisas erradas, mas depois mudaram sua vida. Um exemplo é Saulo de Tarso, que mais tarde ficou conhecido como um apóstolo Paulo. Quando era fariseu, ele perseguiu violentamente os seguidores de Jesus. Atos 8:3, 9:1, 2:11. Mas quando Paulo aprendeu que, na verdade, estava lutando contra Deus e o Messias, o Cristo, ele se arrependeu, fez grande mudança e se tornou um excelente cristão. Tá vendo? Todos nós podemos passar por isso. É claro que Paulo se arrependia muito das coisas que tinha feito no passado, mas ele não se concentrou nisso. Paulo reconheceu que Deus tinha demonstrado grande misericórdia por ele. Por isso, ele pregou as boas novas com zelo e nunca perdeu de vista a esperança de vida eterna. Filipenses 3, 13-14. Textos bíblicos que falam sobre o sentimento de culpa e o perdão. Depois disso, vou dar uma parada. Salmos 51:17. Entre aspas, um coração quebrantado é esmagado. Ó Deus, não rejeitarás. O que esse versículo quer dizer? Deus não nos rejeita por causa de nossos erros. Se nós arrependermos de verdade e reconhecermos que o magoamos, Ele vai nos perdoar. Provérbios 28:13, entre aspas. Quem encobre as suas transgressões não será bem-sucedido, bem-sucedida, mas aquela que os confessa e abandona será tratada com misericórdia. É aquele erro repetitivo, não pode continuar assim. O que esse versículo quer dizer? Deus vai nos perdoar se confessarmos nossos pecados para Ele e deixarmos de fazer o que é errado. Aí tem aqui Jeremias 31:34, entre aspas. Perdoarei o seu erro e não me lembrarei mais do seu pecado, tá vendo? Ele dizendo o Senhor. O que esse versículo quer dizer? Depois de que Deus nos perdoa, Ele não vai ficar lembrando dos nossos erros. Ele perdoa de verdade. Levar o nome dele, o nome de Deus, né? Êxodo 6:3. Por termos herdado o pecado do primeiro homem, Adão, nós nascemos com a tendência de fazer o que é errado. Ao pecarem contra Deus, Adão e sua esposa, Eva, perderam a vida humana perfeita que tinham e tiraram dos seus descendentes a oportunidade de
ser perfeitos também. Gênesis 3, 17 e 19, Romanos 5, 12. Aí que tem aqui algumas indicações aqui de como enfrentar o sentimento. Aqui estão algumas dicas para enfrentar esse sentimento. Reconheça a culpa, compreenda a origem da culpa, peça desculpa se necessário, não seja muito duro ou dura consigo mesmo, consigo mesma, pratique o autocuidado, perdoe-se, aqui estão os 4 passos de perdão, busque ajuda profissional se necessário, certo? 10 passos para vencer a necessidade de aprovação externa, como parar de se culpar, interrogação. Vou ler essas coisas aqui porque não é muito grande não. Entenda a origem desse sentimento angustiante e evite-o. Diferencie culpa de responsabilidade, aprenda a dizer não, reduza as expectativas, busque se reconhecer, respeite seu corpo, não se compare com os outros, pare de se importar, tá vendo? Aí que tem, por que eu me culpo tanto? Vou ler mais pedaços. Muitas vezes a culpa está relacionada com remorso, tá vendo? Muitas vezes por algo que fez ou por algo que também não fez, mas pensamentos intrusivos invadem a sua mente. Pode haver insônia e os sintomas que descreve como angústia e choro. Olá, muitas vezes a culpa está relacionada com remorso, muitas vezes por algo que fez, por algo que também não fez, mas pensamentos intrusivos invadem a sua mente. Pode haver insônia, tá vendo? E os sentimentos que descreve como angústia e choro. No seu relato parece que está te fazendo bastante mal, e nesse sentido seria bom fazer uma avaliação psicológica, o médico dizendo aqui, para entender a causa e os seus sentimentos também. O processo de terapia é de autoconhecimento e um ótimo caminho para se compreender. Cuide-se, sou especialista em saúde mental e fico à disposição, tá vendo? Aí tem outro dizendo aqui, ó, esses sintomas apontam que algo não está bem. Faça quanto antes uma avaliação para começar o devido tratamento. Não deixe de lado. Tua mente já está dando sinal de que tem que fazer algo a respeito. Boa noite, espero que estejas bem, certo? As diversas vivências que se passam ao longo da vida, muitas vezes geram frustrações que ocasional ao longo do tempo, ansiedade e culpa. É necessário ter um espaço para elaborar esses sentimentos e pensamentos para assim encontrar novas opções e caminhos para seguir, certo? Aí pronto, aí aqui só são relatos médicos, então essas coisas aqui não adianta, eu vou tirar, certo? Aconselhamento médico eu vou tirar porque realmente cada um que sabe a dor que sente, a culpa que sente. Então é isso, meus amigos, vamos para a primeira parte, vou dar continuidade agora. Sentir-se merecedor, merecedora é fundamental para alcançar sucesso na vida profissional, certo? Mas isso aqui tem a ver com culpa. Então no próximo vídeo eu vou dar oportunidade. Obrigado pela atenção e até daqui a pouco.